Agora vamos falar aqui agora de política, num tema interessante que é ver a política como moda. E que vamos analisar primeiro como é que funciona a moda e em que sentido poderia ter na política esse tipo de acontecimento. Então vamos lá. Uma coisa que aconteceu, né, esse texto aqui, Right the New Left, do Scott Alexander, eu li e achei muito interessante. Ele comenta que na moda você tem uma hierarquia de status em que a elite ela quer se diferenciar das classes mais baixas. Então aqui é um autômato, eu chamei de poser automaton, que tem a prole, a anti-prole, que não quer ser confundida com a prole, a poser elite, que não quer ser confundida com a anti-prole, mas que quer ser a elite, e a elite, que não quer ser confundida com os posers. Então a ideia do poser é que a pessoa quer se destacar em relação ao nível mais baixo, né? Enquanto que ela quer parecer com o nível de cima. Então a elite que está no de cima, ela quer apenas se distanciar do nível mais baixo. Então uma marca que é a Burberry, que era essa marca desses padrões aqui britânica, que, né, era bastante elite, era uma coisa bem legal, pessoal rico, família real usava esses padrões que eram dessa marca, tá? E depois dos anos 2000, essa marca se tornou algo da cultura pop, e aí se associou a uma coisa de pobre, né? Mas isso é a natureza da moda, por isso que a moda ela tem ciclos de interações muito rápidas, né? Ciclos do que está na moda, o que é lame, o que é sem graça, o que é um poser, né? Por quê? Porque a ideia toda é uma sinalização de status. Então, digamos aqui, vamos explicar esse autômato aqui. A elite, ela usa, né, azul, e a poser elite então usa azul também para se parecer com a elite. Com o tempo, né, o pessoal comum, aqui seria o pessoal no nível mais baixo dos poser elite, o anti-prole, ele começa a falar, pô, eu não quero parecer a prole, não quero parecer a pessoa, o povão. Eu vou me parecer com o pessoal da elite. Então aqui é os ricos, a elite, a classe média e os pobres, né? Mas você pode encarar isso como uma questão de status social, financeiro, mas também como um status de legal, quem é legal, né? Então a moda não acontece só apenas no questão financeira, mas acontece também, né, quem é cool, né, quem é legal. Então nesse caso aqui, a anti-prole quer parecer azul também, ela se torna azul. Só que aí o que acontece? A elite mesmo, os caras que estão no alto status, começam a falar, poxa, eu estou me parecendo muito com o pessoal comum, com a classe média, com os ricos. Eu sou o topo, eu tenho que me modificar. Só que, então, ela começa a perceber que ela pode... Ela não, sempre o de baixo quer se distanciar o de cima quer se distanciar o de baixo quer parecer com o de cima e se distanciar do de baixo. Você não, a elite aqui, ela não precisa se preocupar em ficar parecendo o pessoal de mais baixo escalão, porque ela é tão elite que não tem o risco de alguém confundir ela. Então ela pode mudar para parecer com o pobre sem ter risco de ser confundido, porque ela é tão distante, né? Ela é tão elite, tão rica, tão legal, tão cool, que ela não tem risco de parecer com o status social mais baixo. Então ela pode mudar. Aí ele volta a ter o branco aqui. Aí, esse pessoal de baixo, ele não tem como parecer elite. Então fica muito gritante ele não é, ele é o nível mais baixo. Então ele fala, pô, como é que eu me escondo de ser o nível mais baixo? Eu tento parecer com o nível acima de mim. E aí ele vira azul. Só que aí no que ele vira azul, o pessoal de classe alta, que não é topo, fala, cara, eu tenho que parecer elite, né? A elite mudou e eu tô agora parecendo o pessoal de classe mais baixa. Então eu vou mudar também. Aí volta para branco.
E aí agora você totalmente inverteu. Então, o que era legal, que era azul nas elites e branco ficava para os pobres, né, ou para os de baixo status, agora inverteu totalmente. Agora a elite está branca e os azuis são um negócio. Aí tem a nova mudança. O anti-prole quer aparecer com as elites, ele muda. Aí o que acontece? Mudou, aí a elite fala, então vamos voltar agora a aparecer com os azuis. E aí o pessoal de baixo volta a aparecer fala, eu não vou me passar por elite, eu estou muito embaixo, não tem nem risco, mas eu posso me parecer com alguém da classe média ou com alguém da classe alta, vou mudar para branco. E aí você tem esse autômato que fica mudando. E a moda é isso, só que a moda é isso em temporadas muito rápidas. E o poser, que é essa palavra poser que vem da moda, é exatamente isso, é você querer se passar por um status que você não é realmente desse status. Entendeu? E você precisa ter ciclos muito rápidos, porque como é uma disputa de status, você sempre está correndo contra aqueles que estão querendo parecer com você. A elite avança, né? Ou seja, por legal, quem é cool, quem é maneiro, né? Então, tá na moda usar tatuagem. Então todo mundo quer ficar tatuagem. Aí tatuagem se torna algo muito ralé, muito sem graça. Aí o pessoal para de usar tatuagem. Então toda a moda é isso. E a moda de roupa, ela é isso turbinada a 100%. E aí eu vou trazer essa ideia que o Scott Alexander traz, que isso também pode ser usado na política, em que a direita é a nova esquerda. O que ele quer dizer com isso? Eu vou trazer de uma forma mais pontual, que é analisar a questão da tradição e da religião usando esse autômato. Então vamos lá, na questão da tradição, tá, e na religião, digamos que o azul seja religião ou tradição, não precisa ser religião por si só, e o branco não religião e antitradição. Nos anos 60, e aí agora a gente vai ver no eixo. O eixo de status é o eixo intelectual. Então você tem os intelectuais, os culturados, o pessoal comum e o povão, tá? Em termos de intelectuais agora, no eixo intelectual apenas, tá? Desculpa se alguém não gosta desse tipo de visão meio hierárquica aqui, mas é mais um modelo para analisar, tá? O que o intelectual, o culto e o comum e o povão tem de diferenças de cultura, né? E aí como eles se movem nisso. Então, por quê? Porque o intelectual, ele quer se distanciar apenas do culto, ele quer ser de um barro mais fino. O culto quer se distanciar de um povo, do pessoal comum, e quer parecer intelectual, ele quer ser poser de intelectual. O pessoal comum não quer parecer ser povão, ele quer parecer ser culto, né? E o povão quer parecer ser comum, né? Então existe esse mesmo fenômeno do autômato do poser que eu expliquei lá em cima. E aí vamos ver aqui, né? Nos anos 60, o cristianismo era legais tradições, então o pessoal rico era bastante tradicionalista, ia na religião. Então aqui nos Estados Unidos e no Brasil você tinha teologia da libertação, cristianismo progressista, então cristão, e nos Estados Unidos o progressismo cristão, o direitos civis, né? E você tinha lá aqui a classe média católica e lá a família tradicional. Enquanto que o pessoal comum e o povão não tinha tanto essa ligação com a tradição religiosa ou tudo mais. E aí nos anos 80 você vê então uma tentativa dos intelectuais se distanciar do pessoal culto, porque a classe média começa a se tornar conservadora. E eles precisam se distanciar. E aí você tem no Brasil o ateísmo cultural de esquerda, tá? Chico Buarque aqui. Nos Estados Unidos você tem o Early Secular Humanism, né? Sem contar que, obviamente, o Brasil e Estados Unidos eles são análogos. Mas aqui você tinha o Carl Sagan, o Dawkins, o Hitchens, o Bill Myers, o comediante. Então você tinha aqui um intelectual se distanciando do povo mais comum. Só que aí, com isso, o povo comum, nos anos 2000, tenta se aproximar dos intelectuais. E você tem o espiritismo e os diagnósticos quebrando a tradição
cristã, cristã não, porque o espiritismo se entende como cristão, mas quebrando a tradição católica, os dogmas, as normas, principalmente as normas. O espiritismo quebra muitas das normas e mantém apenas o espírito do cristianismo com uma releitura. Né? Aqui nos Estados Unidos você tem os novos ateístas. Ser ateísta se tornou legal, né? Ser antirreligioso, né? E aí você tem esse movimento, né? Do pessoal culto tentando se aproximar aos intelectuais. E aí, mas aí você tem também o efeito de que o pessoal do povão quer se aproximar do quem ele pode parecer, que é uma família conservadora, ele quer parecer uma família correta e tudo mais. Então você tem no Brasil os evangélicos e nos Estados Unidos os Bible Thumpers, né, o Ned Flanders. Tá? Lembrando que isso aqui é um eixo intelectual, não é um eixo financeiro, nem moral, nem nada. Tá? É um eixo intelectual. Aí nos anos 2020 você vê agora uma nova virada. Tá? Isso aqui, na minha leitura aqui, você vê uns intelectuais libertários, uma nova direita e o alt-right tentando retornar a tradições de normas que antes a gente entendia como religiosas e tudo mais. E aí você vê o pessoal comum e quebrando, indo para antitradição. Você vê a woke left tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Né? E os evangélicos de Bible também continuam igual. E aí, o que eu acho que pode acontecer é que nos anos 40 você vai ver libertários e libertários religiosos nos Estados Unidos, o avanço de um pessoal culto que seria a família protetora, então um retorno de algumas normas para proteger a família, para se distanciar da woke left dos degenerados. Entendeu? Que seria agora o pessoal da classe mais baixa intelectual. Então você tem esse movimento. E aí se eu pudesse prever o futuro, qual seria? Seria o autômato continuando, em que a família protetiva, você tem um fundamentalista que é anti-AI e com mais normas antigas, então a woke left se vira para volta de tradição, e aí o pessoal intelectual precisa se distanciar desse núcleo aqui da média, né? E aí eles falam, eu não posso me parecer com os degenerados, é muito raro, mas eu quero me distanciar desse grupo aqui azul. E aí ele vai para um niilismo extremo, o AI simulation, uma quebra total, né, da tradição e um transhumanismo, talvez, nos anos 2060. Então, isso aqui você vê essa virada no autômato intelectual. Né? Essa foi a proposta aqui que eu analisei aqui. Não sei se você concorda, se você gostou, dá um like. Se não gostou, aponta onde eu errei. Manda um comentário aí dizendo que tu errou aí, teu burro e tudo mais, que eu vou gostar de ler. Beleza?